boa noite a todos. Sejamos muito bem-vindos a esta reunião. Que a paz, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo possam nos envolver. Que seja uma noite de muito aprendizado, de renovação das nossas esperanças e que todas as nossas dificuldades, os nossos problemas vão ser vistos pela espiritualidade aqui presente. Então vamos continuar falando a respeito do capítulo de número 5. Já estamos começando a nos aproximar dos tópicos finais desse capítulo, bem-aventurados os aflitos. Hoje vamos falar sobre a infelicidade real, que algumas traduções de Evangelho segundo o Espiritismo trazem esse tópico como a desgraça real. A mensagem de hoje é assinada pelo espírito de Delphine de Girardin. Acredito que seja assim que pronuncia o sobrenome dela. A Delphine nasceu em 1804 na França, no mesmo ano que Allan Kardec. Ela se casou com um político e um jornalista que se tornou famoso na França e teve oportunidade também de exercer a profissão de jornalista, que na época, para uma mulher, era algo incomum. Então ela venceu ali uma grande barreira que existia naquele momento na sociedade. E era uma grande médium inspirada. E em razão do círculo em que ela estava inserida, ela teve a oportunidade de conviver com algumas celebridades da época, como, por exemplo, Victor Hugo, o grande escritor de obras memoráveis como Os Miseráveis. E teve a oportunidade também de conhecer o fenômeno das mesas girantes e de conhecer o Allan Kardec. E é um fato curioso em relação à senhora Girardin, que ela levou o cético Victor Hugo, certa vez, para apreciar esses fenômenos das mesas girantes. E ele participou de algumas dessas reuniões, até que num domingo, 11 de setembro, a filha de Victor Hugo se manifestou na reunião. Ela havia desencarnado há alguns anos em plena lua de mel, num desastre, num rio, num lago. E a partir daí, ele se tornou simpatizante da doutrina espírita. É um fato que é pouco divulgado na biografia dele. E mais interessante ainda é que depois de desencarnado, nós fomos brindados com algumas obras de Victor Hugo, romances muito bem redigidos, trazidos por Zilda Gama, por Divaldo Pereira Franco. Então fica aí um registro histórico em relação à mensagem de hoje, a autora da mensagem de hoje, que desencarnou em 1855, aos 51 anos, vítima de câncer, desencarnou antes de conhecer, ao menos em vida, as letras do Livro dos Espíritos ali completo. Então é essa pessoa que vai nos trazer hoje essas percepções a respeito do que seja a infelicidade real. Já tivemos a oportunidade de falar, semanas atrás, a respeito da felicidade. E ali vimos que a nossa mente ainda não consegue alcançar com exatidão o conceito de felicidade plena. Ainda não conseguimos entender, traduzir em palavras, traduzir em sentido, o que seja essa felicidade total que a todos nós está destinada. Conseguimos conceber, como nos ensinam os espíritos, uma felicidade relativa, especialmente se pudermos ajustar a nossa percepção para as questões além da matéria. Mas ainda assim, esbarramos por uma série de pontos que são próprios da nossa condição evolutiva. Já que estamos inseridos num plano que ainda é de provas e expiações, é muito natural que realmente não consigamos ter uma compreensão do que seja essa felicidade plena, né? Agora, a lição da noite, ela nos traz uma percepção muito interessante e talvez até inicialmente inimaginável, porque a senhora Girardin, ela vem nos provocar, dizendo que nós também não entendemos o que seja o real conceito de infelicidade. Poxa, mas espera aí.
infelicidade parece que a gente sabe o que que é, não é? Porque, poxa vida, só olhar para nossa realidade, quantas dificuldades que a gente vê, quantas situações difíceis nós já superamos, quantas angústias nós ainda trazemos. Então, como que ela vem nos dizer aqui que a gente não sabe também o que é o conceito de infelicidade, o que é a infelicidade real em nossas vidas? Então esse é, digamos assim, o paradoxo que ela quer nos colocar nesse texto e nos fazer pensar que será que aquilo que nós supomos que seja um acontecimento infeliz, será que de fato é uma infelicidade? Né? Inclusive é interessante porque se nós conseguirmos deixar mais acurado esse entendimento nas nossas vidas, pode até ser que a gente consiga empregar ou ter uma percepção melhor do que seja a felicidade na nossa vida. Porque se de repente nós entendemos que alguns fatos são infelizes e na realidade não são, então a gente está deixando de ser feliz à toa. Né? É mais ou menos isso que ela quer nos mostrar. Que eventualmente, até pelo nosso estágio evolutivo, nós acabamos atribuindo um certo valor a determinados acontecimentos que não é o valor real que eles têm, se nós pudermos analisá-los do ponto de vista espiritual. Se nós tivermos condições de não só restringir o nosso olhar sobre esse acontecimento do ponto de vista da matéria, do ponto de vista do imediatismo, mas se analisarmos para mais além, então pode ser que a gente dê um outro significado ao que se passa em nossas vidas. Então todos nós podemos dizer aqui que conhecemos a infelicidade. Todos nós já experimentamos aflições, dores e dificuldades. Né? E supomos muitas vezes, aí acompanhando o texto da noite, que infelicidade esteja na miséria, no fogão sem lume, no credor ameaçador, no berço vazio que guardava o anjo que sorria, ou na angústia da traição. E a tudo isso, e a muitas outras coisas, nós damos aqui na nossa linguagem o sentido de infelicidade. Mas na visão espiritual, embora essas situações possam realmente se traduzir para nós como aborrecimentos, obstáculos, dificuldades, infelicidades, ainda assim, será que essa é a verdadeira conotação desses acontecimentos? Então a gente pode ter uma percepção que, na ótica humana, né, no nosso olhar, felicidade e infelicidade poderão se apresentar com alguns contornos que são diversos do que realmente são. Então, num primeiro momento, achamos que são ou felicidade ou infelicidade, mas depois a sabedoria do tempo vai nos mostrar outra coisa. Tanto que a senhora Girardin diz assim, que a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa, mais do que na própria coisa. Eu acho que do texto de hoje, esse é um dos trechos mais importantes para a gente refletir, porque esse raciocínio, de fato, é muito pertinente. Ela vem nos mostrar assim, o acontecimento por si só, ele vai trazer consequências. Mas aí nós precisamos analisar se essas consequências serão felizes ou não. Não o próprio acontecimento em si. E aí é que mora o nosso desafio de poder realizar com tranquilidade, com paciência, essa interpretação. Especialmente no momento em que o acontecimento se dá em nossa vida. Às vezes o acontecimento chega e nós nos desesperamos, supondo que é algo que vai nos trazer tristeza e dificuldades, mas depois ele se mostra de natureza diversa. Né? Então a infelicidade, e até mesmo a felicidade, por que não está restrita ao acontecimento em si, mas às suas consequências. Então significa que a gente pode dizer com segurança que um acontecimento aparentemente infeliz, ele pode ser feliz lá na frente. Então, para que a gente possa julgar as consequências de um acontecimento, nós não podemos adotar uma postura imediatista, nós não podemos pensar só no aqui e agora, não podemos restringir a nossa análise somente pela percepção das nossas necessidades materiais.
Nós precisamos realmente olhar além desse acontecimento. Ter a sabedoria de procurar fazer um exercício para enxergar as consequências nas nossas vidas e nas vidas das pessoas que estão ao nosso redor e que podem ser afetadas pelas nossas decisões, pelos nossos atos, né? E o contrário também pode acontecer, porque uma decisão que hoje parece ser muito feliz, nós podemos depois nos arrepender e enxergá-la ali como uma decisão que, na verdade, não foi a mais correta que nós poderíamos tomar, porque priorizamos alguma necessidade imediata, uma percepção que nós tivemos que foi equivocada, e essa decisão lá na frente ela se mostra distorcida. Então nós podemos dizer, com segurança, com base no texto da noite, que esses acontecimentos mais relevantes relacionados à nossa vida podem ser analisados sob dois aspectos, né? Então, tudo que vai se passar conosco, especialmente esses fatos que são mais significativos, que impactam de uma maneira mais direta em nossas vidas, a gente pode fazer um exercício para procurar um entendimento em dois aspectos. O primeiro deles, a gente encontrar nesse fato uma causa anterior, ou seja, algum acontecimento, alguma decisão relacionada a algum fato, algum acontecimento, alguma decisão que nós tomamos nesta vida ou em vidas passadas. Olhem que interessante, há alguns acontecimentos que eles vão ser desencadeados agora nessa vida e que para nós parecem totalmente sem sentido. Mas se nós tivermos a visão espiritual, se tivéssemos essa possibilidade de voltar lá atrás e analisar, nós encontraríamos a razão. Muitas vezes essa razão ela é escondida de nós justamente para não viciar a nossa decisão. Porque às vezes a gente precisa provar que melhorou, precisa provar que entendeu uma lição, e aí vem o acontecimento como uma chance para que a gente possa demonstrar que, olha, agora eu aprendi a lição, não vou repetir o erro que eu cometi lá atrás, né? Então, essa percepção que a doutrina espírita nos traz, ela é capaz de nos dar tranquilidade, paciência diante das dificuldades. Porque se a infelicidade vier em nossas vidas, se a dor, a aflição chegar, a gente pode tentar entender o que eu fiz nessa vida para merecer isso, né? Bom, analisando o meu passado, revisitando tudo aquilo que eu fiz de mais importante, eu entendo que nada. Então, peraí, pode ser então que tenhamos uma causa, uma outra vida. Então vamos nos acalmar, vamos confiar em Deus, confiar na providência divina de que Ele não vai nos impor uma carga que nós não mereçamos, né? E o outro aspecto que a gente pode analisar as nossas atitudes, as nossas decisões, os acontecimentos que vêm para as nossas vidas, são os aspectos relacionados ao futuro. Então, aquilo que nós decidirmos hoje vai gerar uma repercussão na nossa vida futura. Hoje, nesse exato momento, estamos construindo o nosso futuro. As decisões de hoje vão dizer se a gente vai ter a felicidade ou a infelicidade no futuro. Então, cabe a nós realizar um filtro, uma análise daquilo que se passa hoje para entendermos, será que estamos tomando as decisões mais corretas para o futuro? Será que estamos sendo imediatistas, pensando em resolver um problema hoje, mas criando um muito maior lá na frente, com a expectativa de corrigi-lo, mas será que esse é o melhor caminho? Então, do ponto de vista espiritual, dos acontecimentos que se passam em nossas vidas, a gente pode realizar esse exercício, né? E, inclusive, essa dificuldade que se apresenta hoje, essa suposta infelicidade que se apresenta hoje em nossa vida, pode, muitas vezes, e na verdade acredito que seja sempre, uma forma da gente pavimentar, sustentar, criar a nossa felicidade no futuro. Porque muitas das coisas que ocorrem têm a ver com a necessidade do nosso reajustamento com as leis de Deus. Ao passo que acontecimentos muito felizes, que às vezes estão relacionados àquele prazer imediato, podem ser enganosos, podem esconder ali certas armadilhas que fazem com que depois nós nos arrependamos das decisões, né?
E observe como ainda nós estamos numa fase evolutiva em que é muito difícil ter essa sabedoria de tomar a decisão exata, certeira, correta. Nós ainda falhamos, mas é natural em razão do estágio em que nós vivenciamos. Desse momento evolutivo, desse plano de provas e expiações que faz com que nós realmente tenhamos dúvidas, justamente porque a nossa parte, nossos pensamentos estão muito ligados às questões, às necessidades da matéria, e faz com que nós, naturalmente, tomemos decisões que têm um percentual maior de satisfação das necessidades imediatas, das necessidades materiais, do que necessariamente das questões espirituais que nos parecem ainda muito distantes da nossa realidade atual. É como nos diz a senhora Girardin na lição de hoje: a infelicidade é a alegria, o prazer, a fama, a agitação vã, a louca satisfação da vaidade que fazem calar a consciência e comprimem a ação do pensamento. E podemos, sem maiores pretensões, complementar dizendo que, por outro lado, a felicidade pode ser a tristeza, pode ser a dor, a angústia, a dificuldade, o esforço, o trabalho que nós somos convidados a executar. Então, a grande lição da noite, a meu ver, é esse entendimento precioso que a senhora Girardin quer que nós construamos a respeito das consequências dos nossos atos, das decisões que nós tomamos em nossas vidas, para que nós tenhamos a sabedoria de encontrar as decisões mais corretas que possam nos trazer a felicidade lá na frente, não o caminho do desespero, da angústia, da necessidade de reparação. E realmente nesse ponto é que há uma grande dificuldade, porque a gente não pode restringir o nosso olhar às questões meramente materiais. Como nós dissemos, a nossa maior dificuldade está em ajustar essa interpretação para aquilo que extrapola a matéria. Porque, como foi dito, nem tudo é possível que nós tenhamos conhecimento, porque é a mesma coisa que nós chegássemos numa prova já com as respostas lá prontas, só para a gente transcrever. A gente precisa ter essa dúvida, a gente precisa conviver com a incerteza do que será o amanhã, realmente para a gente demonstrar para nós mesmos que nós estamos num processo de aprendizagem das lições que nós precisamos, daquilo que ainda nós somos imperfeitos, daquelas más inclinações que nós ainda nutrimos. Então, os acontecimentos surgem em nossas vidas para nos testar justamente nesses pontos. Porque nos outros que nós já superamos, a gente já aprendeu a lição, a gente tira de letra. Mas as angústias, as infelicidades, os desequilíbrios, podem notar, eles dizem respeito aos pontos que nós somos vulneráveis, aos pontos que nós ainda não conseguimos evoluir. Então essa é a lição preciosa dessa noite, para nos alertar que todas as decisões que nós tomamos, elas têm consequências, e que muitas vezes nós mesmos estamos agora construindo um futuro infeliz, porque estamos matando literalmente o nosso tempo com atividades que não são produtivas, eventualmente não estamos aproveitando o vigor do nosso corpo para realizar obras que são saudáveis, que são edificantes, acabamos nos envolvendo em prazeres imediatos, acabamos exagerando com a mesa farta, com as bebidas, e esquecemos de pensar no amanhã. Muitas vezes temos a oportunidade de nos aprimorar intelectualmente e deixamos essa oportunidade escapar. Muitas vezes surge um trabalho que nos exige mais esforço, mas nós deixamos escapar. Então hoje nós estamos construindo o nosso amanhã. E aqui me faz lembrar de Paulo, na verdade de Saulo de Tarso, né? de Paulo quando ainda não estava convertido, quando ele caminhava em Damasco, ele estava caminhando de maneira infeliz, carregando dentro de si um ódio muito grande, uma aversão àqueles que seguiam Cristo. Então ele trazia o coração dominado pelos ciúmes, pela raiva, pela mágoa, pelo ressentimento, e ele estava sempre sendo convidado a aderir ao Evangelho, a aderir às lições de Cristo.
E Cristo havia tentado buscá-lo várias vezes, e de muitos modos, mas Saulo sempre permaneceu surdo, cego, diante dessas oportunidades. Até que um dia, estando ali às portas de Damasco, o Cristo apresentou a ele a sua visão e a sua audição. E como vemos lá no capítulo 9, versículo 5 de Atos dos Apóstolos, Jesus diz assim para Saulo: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Jesus quis dizer para Saulo de Tarso ali: o difícil para você é não ceder diante das dores que te chegam e que querem te fazer despertar. E como as dores chegam para nós também, querendo fazer com que nós despertemos, querendo fazer com que nós possamos mudar os rumos da nossa vida para que sejamos felizes. Então, como as dores muitas vezes vêm empacotadas como sendo uma situação de infelicidade, quando na verdade é uma oportunidade para que nós possamos trabalhar pela nossa felicidade, para que, assim como Saulo de Tarso, possamos despertar para aquilo realmente que vai nos trazer o bem-estar, que vai trazer sentido para as nossas vidas, aquela luz que inicialmente nos cega, mas que depois faz com que a gente consiga enxergar o caminho, né? Então esse despertar, esse caminho de Damasco, que simbolicamente todos nós temos de percorrer para que também possamos fazer a nossa conversão para buscar a nossa felicidade, é realmente um chamamento que todos temos durante a nossa existência, porque o objetivo da nossa existência é construir a nossa evolução espiritual, é construir o caminho da nossa felicidade. É como nos diz de maneira muito carinhosa o espírito de Maria Dolores: não digas, não sou feliz. Ante a dor que te acrisola, a terra é sublime escola, lembrando imenso jardim. Fita o quadro que te cerca, do mar às mínimas fontes, do abismo ao topo dos montes, tudo é vida aos céus sem fim. Para que a gente possa finalizar a lição de hoje, gostaria de lembrar de uma passagem que está no livro Entre a Terra e o Céu, um livro que faz parte da coleção André Luiz, psicografado por Chico Xavier, e lá a história de Júlio. É uma história muito interessante, que o personagem Júlio, lá no contexto da Guerra do Paraguai, ele se envolveu com uma mulher comprometida. Ele se apaixonou loucamente por essa mulher. Olha como todos os atos da nossa vida traz consequências. Ele, obviamente, não deveria ter se apaixonado por alguém comprometido. Ele se apaixonou e ele foi traído por essa mulher. E ele descobriu a traição. E aí ele ficou consternado com esse acontecimento e tentou o suicídio por meio do uso de corrosivos. Mas ele foi salvo a tempo. Só que não foi o suficiente. Depois, ele acabou se matando, afogando-se no mar. E lá o livro, a história nos traz que numa outra reencarnação, ele vem novamente, só que agora ele vem como filho de Amaro. Amaro foi a pessoa que traiu ele com essa mulher que ele amava, lá naquela reencarnação passada. E essa mulher se chamava Zumira. Nesta reencarnação, ela se torna madrasta do Júlio. Olha como a reencarnação vai trazendo os personagens de volta ali para se reajustarem. Porque a mãe dele havia desencarnado, então Amaro casou-se com Zumira e os três estavam ali ocupando novas posições. Aí um dia, a Zumira levou o Júlio e a irmã para tomar um banho de mar. E lá, por uma desatenção, o Júlio desencarnou. Só que esse desencarne aconteceu porque ele precisava resgatar aquele suicídio que ele praticou na última vida. E a Zumira, por sua vez, ela passou a nutrir um grande remorso por esse acontecimento, porque ela supôs que tinha culpa pelo fato do Júlio ter desencarnado, né? E aí a gente vai ver lá no livro que, embora o Júlio tivesse quitado a sua pendência com relação ao suicídio, o corpo espiritual dele, no corpo espiritual dele havia sinais da tentativa de suicídio com os corrosivos. Então ele precisava de uma nova reencarnação para
conseguir se reequilibrar integralmente em relação a essa decisão infeliz tomada numa vida passada. Então o Júlio reencarnou de novo, agora como filho do Amaro e da Zulmira. E ainda bebê, ele apresentou uma ferida na glote que o impedia de se alimentar. E essa ferida foi programada justamente para que ele pudesse reajustar o seu corpo físico, o seu corpo espiritual. Então, aos olhos da carne, aos olhos dos homens, dos seres humanos, o Júlio era um bebê que estava agonizando. Era ali alguém numa situação aparentemente infeliz. E Amaro se dirigiu ao seu filhinho quase morto e, retirando um crucifixo de madeira da parede, colocou na cabeceira de Júlio e o abraçou. Abraçou seu filho bebê. Aí ele demorou o olhar sobre a imagem do Cristo crucificado e orou em alta voz: Divino Jesus, compadece-te de nossas fraquezas. Tem o meu espírito frágil para lidar com a morte. Dar-nos força e compreensão. Nossos filhos te pertencem, mas como nos dói restituí-los quando a tua vontade nos reclama de volta. Aquele pranto embargava a voz do Amaro, que sofria com aquela situação. E ele disse assim: se é de teu desígnio que nosso filhinho parta, Senhor, recebe-o em teus braços de amor e luz. Concede-nos, porém, a precisa coragem para suportar valorosamente a nossa cruz de saudade e dor. Dá-nos a resignação, fé e esperança. Auxilia-nos a entender-te os propósitos e que tua vontade se cumpra hoje e sempre. E nesse contexto, Júlio desencarnou novamente. Ali, os vizinhos passaram a ajudar Amaro e Zulmira a preparar o corpo do bebê para o enterro. A situação, obviamente, era de pura infelicidade. Isso no plano da terra, porque lá no plano espiritual havia plena felicidade. O Júlio se mostrava aliviado e tranquilo. Ele havia finalmente se reajustado para dar continuidade à sua luta evolutiva. E André Luiz vem no trecho final dizendo que permaneçamos convencidos de que em qualquer lugar e em qualquer tempo receberemos da vida de acordo com as nossas próprias obras. Vamos para a segunda parte. Onde a gente teve aí exemplos de como a gente resgata também, né, na nossa vida, né, coisas que a gente eventualmente passou no passado. Então a gente tem essa oportunidade, através da reencarnação, de fazer o nosso resgate. Então nada que eventualmente possa ser difícil para a gente na nossa vida, é aí uma oportunidade que a gente tem de entendimento e de superação também, através desse conhecimento que a gente adquire aqui e tal, de poder fazer essa reflexão na nossa vida também e superar essas dificuldades ou essas reveses que nos são colocados ali à prova durante a nossa jornada. Então, o Espiritismo nos dá toda essa bagagem para que a gente possa, de fato, consolidar a nossa jornada de maneira vitoriosa, em qualquer sentido. Superando as nossas dificuldades, entendendo, né, o problema de um, o problema do outro, principalmente daqueles que nos cercam, e a nossa busca por ser exemplo, por exercer essa figura dentro da família, também é muito importante para que a gente possa ajudá-los nessa tarefa tão difícil que é viver. Viver não é simples. Então é isso aí, gente. Só agradecer, então, que a gente possa ter uma semana produtiva, inspirada, e vamos em paz com Jesus no nosso pensamento, e que todos tenham uma boa noite.